Voltamos. Já deu tempo aí, né, de chamar alguém para ouvir com você, para mandar mensagem pra gente. Lembrando que quem participar durante todo o programa vai concorrer a uma... Não posso contar, é um brinde especial. Mas vai concorrer ao sorteio, o direito de participar do sorteio. E será quem vai ganhar? Será que é a Mara, lá de BH, que já tem coleção de canecas da Web Rádio, já tem luva, já tem toalhinha? Será que vai ser o Bruninho? Se a Mara ganhar, é fraude, hein? É fraude, Edu? É sogra da Carol. Isso é um absurdo, gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou aqui no microfone, nem no WhatsApp estou mais. Já deleguei minha função para outra pessoa, a gatinha da Paula. Está sendo uma bênção aqui com a gente. Bruno, tem que, né? Não precisa ficar bravo comigo, ela é linda mesmo, que eu posso fazer. Mas então, participem, mande aí sua pergunta, faça o seu pedido de oração, de louvor, dê a sua opinião com relação ao tema. E agora nós vamos ouvir o que a Araceli trouxe pra gente para edificar. Graça e paz novamente, boa tarde. Nós estamos aqui para falar hoje sobre a internet, a influência dela na vida das nossas crianças e adolescentes, e até mesmo nas nossas vidas, porque a internet está entremeada nas nossas vidas de uma tal maneira que tudo que a gente vai fazer, a gente usa a internet. Faz parte do nosso dia a dia, né? E como cristãos, como servos de Deus, como povo de Deus, nós temos a obrigação de seguir a palavra de Deus, de entender o que Deus quer para as nossas vidas. Por isso eu gostaria de começar hoje falando sobre o que a Bíblia diz sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, qual o nosso papel. Porque o psicólogo pode falar, a pedagoga pode falar, a escola pode falar, o governo pode falar, mas nós devemos seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 a 9, a palavra de Deus diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que palavras que Moisés estava falando? Os mandamentos, a lei de Deus, a palavra de Deus que havia sido dada para o povo, né? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esta é a palavra de Deus para nós. Quando o assunto é educação de filhos, ensinar aos nossos filhos como fazer, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Ela diz que nós devemos fazer em todo tempo, com persistência, em todos os momentos. Por quê? Porque a educação de filhos não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil, que demanda tempo, interesse, planejamento. Não é uma coisa que você faz hoje e vai fazer apenas semana que vem. É um planejamento, é um projeto que você executa 24 horas por dia. E a Bíblia é bem clara, ela diz assim, olha, quando você estiver em casa, quando você sair, quando você levantar, quando você deitar, quando você sentar, ou seja, todos os momentos. É uma prática, é um exercício diário. Primeiro ela fala de empenho. O que é empenho? Empenho é excesso de interesse, é um zelo, é uma urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Para ensinar para os nossos filhos, nós precisamos ter dedicação. Antes que o problema apareça, nós já temos que ensinar para as nossas crianças. Antes do problema, do erro acontecer. Porque quando a criança, ela pode errar? Pode, ela vai errar? Vai. Mas ela sabe o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Ela não está agindo inocente, ela não está agindo no escuro. Você já ensinou, você já falou. E isso demanda empenho da nossa parte, zelo. É um investimento que nós fazemos nos nossos filhos. Segunda coisa, perseverança. A Bíblia diz assim, ensine-as com persistência. Para que haja aprendizado, é necessário o quê? Que haja repetição. Às vezes a gente fala umas coisas com os nossos filhos
todos os dias. Às vezes você fica cansado de falar, mas eu já falei com vocês umas 1000 vezes. Pois repete, fala de novo, 1001, 1002, 1003. É na repetição que mora o aprendizado. É ouvindo aquilo todos os dias. Quando chegar um dia, ele já vai estar sabendo aquilo de cor e salteado. Ele já vai estar sabendo tudo. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Mas persevere. Terceira coisa, naturalidade. A Bíblia diz assim, ó, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É preciso que a gente aproveite as oportunidades para ensinar, usar os momentos, aquele tempo na hora do almoço, aquele tempo que você vê ele antes de ir para a escola. Meu filho, vai com Deus, cuidado, juízo, lembra disso, lembra como você tem que agir. Se não deu tempo de sentar na hora do almoço, que você não almoça em casa, mas quando você chega, isso não quer dizer que você precisa ficar 24 horas com seu filho, porque nós sabemos como a vida é corrida, que todos precisam trabalhar. Mas aquele momento que você tiver, você utilizar para dar ensinamentos práticos, princípios e valores cristãos para ele. Para quê? Para que ele saiba quando o problema aparecer, aquilo que ele deve fazer. Porque tentar ensinar um princípio depois que ele foi quebrado já é tarde demais. Você precisa ensinar o princípio antes, quando as coisas estiverem bem, com naturalidade. Como se fosse uma conversa que você tem com seu filho sobre um programa de televisão, sobre o vizinho, sobre seu pai, sobre sua mãe. Converse sobre a palavra de Deus, fale sobre as coisas de Deus, a pregação do domingo, o que falou no pequeno grupo, o que falou na tarde El Shaddai no programa, o que falou no culto. E quarta coisa, exemplo. A palavra começa assim, ó, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. A primeira coisa que tem que acontecer é a palavra de Deus estar no coração dos pais. Porque aprendizado não é apenas com palavras, mas principalmente com exemplo. O seu filho, ele vai te usar como modelo. Ele vai fazer o que você faz. Ele vai falar o que você fala. Ele vai andar nos caminhos que você anda. É por isso que a Bíblia diz, ensina no caminho. Você é modelo para o seu filho. Então aquilo que você fala, aquilo que você faz é justamente o que o seu filho vai fazer. E nós, como pais cristãos, nós devemos entender o que a palavra de Deus diz, ensinar no caminho. Por quê? Porque os hábitos, eles são criados com atos repetidos. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois, e aquilo vai tornando hábito. E o hábito vai incorporando no caráter e vai produzindo comportamento. Então a criança, ela, aquilo que ela vive, ela é aquilo que você faz na sua casa, ela projeta aquilo que você fala, aquilo que você age, como você age dentro da sua casa. Às vezes nós vemos uma criança que faz coisas que a gente fica assim, a gente olha e fala assim, mas onde que esse menino aprendeu isso? Ele aprendeu dentro de casa. Ele aprendeu com você, comigo, que sou pai e mãe. Ele aprende com a gente. E o que tem acontecido? Nós temos falhado em monitorar e gerenciar os comportamentos dos nossos filhos. Nós temos deixado, muitas vezes, as nossas crianças livres para acessar a internet, para navegar, para estar conectado. Quantas vezes nós olhamos no histórico do computador ou do celular, o que o nosso filho acessou? Seja sincero. Você não precisa responder para mim, porque você está do outro lado aí só me ouvindo. Eu não preciso saber a sua resposta, mas seja sincero. Quantas vezes você já foi no histórico do computador, no histórico do celular e olhou o que seu filho está vendo? Hoje em dia isso é chamado de invasão de privacidade dos filhos, né? Pois é. E o que acontece? Invasão de privacidade. Na internet não existe privacidade. A internet, ela é aberta, todo mundo vê, todo mundo acessa. E a gente confunde isso. Acha, porque eu não estou vendo o que o outro está vendo, eu estou resguardado. E na verdade eu não estou. Tudo que eu faço na internet, todo mundo vê, todo mundo acessa. Eu posso estar aqui em Lagoa da Prata, eu vou colocar um vídeo, eu coloco um comentário. Do outro lado do mundo, as pessoas sabem o que eu falei. As pessoas veem aquilo que eu postei, ela vê o vídeo. Então, não existe intimidade. E outra coisa, Eduardo, filho não tem intimidade, não. Pai e mãe é responsável pela vida do filho.
Então, até certo ponto, não existe intimidade para ele. Quando ele tiver a casa dele, quando ele pagar as contas da casa, quando ele for o responsável da casa, aí sim ele tem intimidade. Mas enquanto ele mora dentro da minha casa, esse negócio de intimidade não existe. Realmente. Você tem que respeitar o seu filho, claro. Isso é com certeza. Mas você é responsável pela vida dele. Porque essa responsabilidade foi o governo só que colocou nas suas mãos? Não. Essa responsabilidade, ela vem de Deus. A Bíblia diz, você é responsável pelo seu filho, porque ensina ele no caminho, conversa com ele quando ele estiver sentado, quando ele estiver dormindo. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? Não dá sossego para ele. É isso que a Bíblia está dizendo, gente. Porque, se você fala quando ele está sentado, quando ele está levantando, quando ele está andando, quando ele está saindo, quando ele está chegando, a grosso modo a Bíblia está dizendo, não deem sossego para os seus filhos. Por quê? Porque a internet não dá. Ela não dá brecha, ela não dá descanso, ela não dá sossego. É 24 horas bombardeando as nossas crianças. E nós ficamos acomodados. Essa semana tão, vamos dizer assim, fake news aí sobre aquela boneca Momo. Né? Que ela invade os vídeos das crianças, eles colocam ela lá no meio do vídeo. Às vezes você chega lá, você olha, não, minha filha está vendo um desenho animado. E não tem perigo, é uma coisa de criança, né? Uma boneca falando coisas para prejudicar a criança, na verdade. Então, assim, é um perigo constante. Na verdade, saiu o fake news sobre ela, e aí uns muito espertos, inteligentes, porque, né? Eu não vejo, se é um fake news, para que colocar isso? Na verdade, agora tem crianças que estão vendo porque alguém, vou tornar esse fake news verdade estão porque colocando. Agora não é nem imitar mais que chama, eu acho que é, como que é? Tem um nome lá. Eu acho que é hat, um negócio assim. É hat, não é? Uhum. É a mesma coisa que imitar, mas hoje em dia é... Seus nomes são outros, tudo, né? As palavras, elas não vão que a gente mudando seja muito velho, rápido. claro. De jeito que eu vou fazer 16 anos terça-feira, eu sou e muito eu jovem, 20. né? Então, assim... Agora o Edu, a gente já vê uns cabelinhos brancos, mas tudo bem. De vocês, né? Oraceli, falando sobre internet, o que você me diz da influência igual teve? O Edu tocou no assunto da Momo, a baleia azul. Você acha que se os pais fossem como os pais de antigamente, como meu pai, por exemplo, sempre ficava em cima, a gente não... Até o videogame, quando teve, você não ficava lá 24 horas. Então, se os pais estivessem mais próximos, teriam menos suicídios? Olha, ou não teria, ou o que aconteceu não tinha como mudar? O que você me diz sobre isso? O que acontece? O que eu penso sobre isso? Quando nós éramos crianças, nós vivíamos um contexto diferente. Infelizmente, esse tempo ele não volta mais. Não dá para ser desse jeito mais, porque hoje nós temos configurações diferentes. A correria aumentou, a mãe precisa trabalhar, ela não pode ficar em casa cuidando dos filhos. O tempo que ela tem para ficar em casa, ela precisa arrumar a casa, ela precisa fazer almoço. Então, às vezes, o que acontece? Ela usa a internet, os vídeos, o celular para ser uma babá para a criança, para ela ter um tempo de fazer as coisas dela. Aí o que acontece? Com isso, a convivência que antes a gente ficava muito mais tempo com os nossos pais, hoje ela é mínima. O que acontece? As crianças, elas estão crescendo com um déficit de afeto. E eu não estou dizendo aqui que as mães não estão amando os filhos, tá? Não é isso que eu estou falando, não. O bom é que semana passada a gente teve o debate na versão de um pai e hoje a versão de uma mãe. Com filhos adolescentes. Com os filhos adolescentes. Porque aí a gente pode ver tanto como um pai pensa, quanto como a mãe pensa, igual você já falou. Não quer dizer que a mãe não ame. Com certeza. Não, eu não quero dizer isso, porque eu reconheço e sei muito bem o que a mãe passa. Eu sei que quando a mãe pega um celular e coloca na mão de uma criança, porque ela tem que fazer um jantar, ela não está dizendo que ela não ama o filho.
Ela está dizendo que naquele momento é aquilo que ela consegue dar. E eu não posso julgar ela por isso. Mas isso faz, infelizmente, isso tem consequências. Isso faz com que o afeto diminua. O que acontece? Você não está tendo relacionamentos mais, você não está tendo conversa mais, isso tudo vai diminuindo. Nós estamos criando crianças que elas estão mais carentes. Elas estão mais dentro de casa, porque antigamente, eu mesmo, no nosso tempo, a gente podia brincar na rua com os amiguinhos. A gente pode fazer isso hoje? Não. A violência está permitindo? Não. Existe segurança para eu deixar o meu filho na rua brincando com outros meninos? Não. Você não sabe quem é seu vizinho direito. Você não sabe. Entendeu? Tá vendo que as configurações são diferentes? Olha, a gente não ouvia falar em suicídio, em transtornos mentais, em problemas, em sofrimentos mentais na nossa época, como a gente ouve hoje. Principalmente crianças, né? Principalmente criança. E por que isso? A correria que nós vivemos, você trabalha 8 horas por dia, e isso eu estou falando num contexto de Lagoa da Prata, que você sai 5 minutos e você está no seu serviço. E numa cidade grande, que você leva 2 horas para chegar no seu serviço e 2 horas para voltar, você trabalha 8, com 1 hora de almoço, 9, mais 4 horas entre ida e volta. Qual que é o tempo que sobra para você estar na sua casa? E isso, você é mãe, você é pai, você tem que educar os seus filhos, mas antes de ser mãe e pai, você é homem e mulher. Você também tem as suas prioridades. Você também tem que viver. E juntando tudo isso, aí que está o grande desafio. Ser mãe e pai nesse tempo de hoje não é brincadeira, não. Não é fácil. É muito complicado, porque você tem que se virar em 10 para conseguir fazer com que todo esse atrativo, toda essa fantasia que envolve internet, essas coisas, não consigam aliciar os nossos filhos de tal maneira que eles estejam dentro de casa e a gente perca eles. Você tem que conhecer, você tem que saber de joguinho, você tem que saber de vídeo, você tem que saber de tudo, porque você tem que conversar sobre aquilo. Como é que você conversa uma coisa que você não sabe? Estava até comentando semana passada, eu comentei com o Gustavo aqui com a gente, eu comentei assim, que hoje a criança sabe, criança não, até adultos, que hoje tem mais intimidade com o celular que com o ser humano. Às vezes eu não converso com você que está aqui do meu lado, mas eu converso com você aqui pelo WhatsApp e fico conversando horas com você pelo WhatsApp, mas não converso, quando você está do meu lado eu não converso com você, não é verdade? Com certeza. É um dos prejuízos que a gente tem com a internet. A falta, o isolamento social. A carência de ter relações verdadeiras. Porque você tem 500 amigos no Facebook, você tem não sei quantos 1000 seguidores ali no Instagram, nem sei se fala assim, se é seguidores mesmo, mas eu acho que é, né? Pois é. Você tem não sei quantos 1000 seguidores lá no Instagram. Mas aí você vai perguntar para a pessoa assim, quantos amigos você tem mesmo? Amigos, aquele que você vai na casa dele, aquele que você conhece, que você conversa pessoalmente. Não tem. São relações rasas, superficiais. Nós vivemos num tempo virtual, onde as pessoas são virtuais. E é o que você está falando. Quanto mais curtidas, quanto mais seguidores a pessoa tem no Instagram, menos amigos ela tem. Isso aí que a gente vive hoje, antigamente para nós era filme, né? Ah, isso é filme, isso aí não vai acontecer, realidade virtual. Não, eu fui ver um computador, eu já era adulta. Eu lembro de uma propaganda do Pelé, da primeira internet do celular que ia vir, que é a internet Ed, né? Foi aquele primeiro, depois que veio o 3G ou 4G, o Eduardo ele veio conhecer isso agora, né? Quando teve Emanuel, porque na época dele não existia, era da época dos Flintstones. Mas eu lembro dessa propaganda dele num ônibus ou no metrô, não sei, num trem-bala, e vendo a pessoa do outro lado. Demorou mais um bom tempo até a gente ter a internet no celular. Eu entendo o que você falou, que a mãe às vezes ela precisa de um momento para distrair a criança ali um minutinho para fazer os afazeres, porque ela teve que ficar fora o tempo todo e tal. Mas não teria que ter um limite? Não, claro que tem um limite, e eu nem estou falando aqui
que isso é... Não tô criando juízo de valor, não. Se isso é certo ou se isso é errado, não. Porque, até porque você só sabe se o sapato tá apertado quando você calça ele. Então eu não posso nem me dar o direito de falar se ela está errada ou se ela está certa. É claro que esse não é a melhor coisa a se fazer. Eu estou dizendo que isso é o que ela dá conta de fazer naquele momento. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes falta o apoio do pai, que acha que a educação é por conta da mãe. Falta o apoio dele para naquele momento ali estar interagindo com o menino. Às vezes você está cansado de outra coisa, você também não está com paciência, falta paciência, porque filho demanda paciência. A energia deles não acaba nunca. Nunca. Minha menina de 15 anos, de 5 anos, cansa. A pilha, ela não acaba. De 5 anos. Ana Cristina. Eu ia falar que ela não dá 15 minutinhos de Não dá. Eles não cansam, eles não têm isso de descanso, não. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos, a Evelyn. Ela, em meia hora, ela já brincou de patinete, de bicicleta, de boneca, de pula-corda, de patins. Porque ela é bem agitada. Não, é porque é próprio da idade. Gente, eu queria ter a metade da energia dela. As coisas não chamam atenção por muito tempo. É no máximo 10 ou 15 minutos. Por que a internet ela é tão atrativa? Porque ali você muda de vídeo, você muda o que você está falando, você já começa a ver uma coisa e termina vendo outra. É por isso que é tão atrativa. E a gente falando aqui dos tempos antigos e falando que sobre problemas, prejuízos que a internet traz, eu gostaria de falar antes sobre uma coisa. A internet, ela não é só prejuízo e problema. A internet, ela traz benefícios, sim, vários benefícios. Se a gente pensar o que a gente faz hoje com a internet, primeira coisa, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se não tivesse internet, essa interação com as pessoas, o culto na igreja, que você está na sua casa, não pode ir no culto, você assiste o culto. Foi uma bênção para nós. Estudos bíblicos, você entra no YouTube, você vê pregações de todas as maneiras. E isso é um benefício que a internet trouxe. Eu não sei se vocês lembram, mas na minha época que eu estudava, era uma dificuldade para a gente fazer pesquisa e trabalho escolar. Porque quem era rico tinha aquela enciclopédia Barça, vocês lembram? Cara, maravilhosa, aquilo era um sonho de consumo. Aí na biblioteca não podia tirar xerox dela porque envelhecia, você tinha que ir lá, tinha que escrever, copiar. E aquilo era um trabalho que a gente tinha. Hoje os meninos querem fazer uma pesquisa, coloca lá no Google. Não demora nem 2 segundos para abrir tudo que eles querem. Não precisa nem pensar. Copia e cola. Então, na faculdade você ainda dá uma editadinha para não dar problema. Você queria falar com uma pessoa que morava longe, você tinha que ter um telefone, se você não tivesse, você ia no orelhão. Não existia e-mail, era carta, né? Quando era uma coisa muito rápida, você mandava telegrama. Aí você tinha que economizar nas palavras, porque contava pelas letras, né? Então você abreviava tudo, às vezes a pessoa não entendia nada que você falava. Aí depois veio o bip? Hoje você fala com a pessoa que está lá no Japão. Agora ela te ouve, ela conversa com você. Você guardava foto. Foto antigamente, gente, você tirava 36 fotos, você não sabia o que ia sair, você não sabia se ia sair, você não sabia a pose, você podia ter perdido todas as fotos, e é aquela emoção quando você levava para revelar, para receber as fotos. Hoje você tira milhares de fotos. A gente ficou até chata agora, porque nenhuma presta, apaga, tira de novo, entendeu? Então, a internet, ela tem benefícios? Tem. Então, qual que é a palavra-chave para nós, cristãos, e até mesmo as pessoas? Vamos segurar esse minutinho aqui, vamos dar um intervalozinho. Pois é, gente, aí estamos aí com um papo super interessante aí com a Araceli. A Carol aqui tá me zoando aqui de eu falar aí. Aí, lá em Pato Branco, aí. Vamos estar voltando daqui uns minutinhos, vamos ouvir uma música aqui, um breve intervalo aqui. Tem um comentário, pergunta do Mauro. Na volta, a Araceli vai responder pra gente. É isso aí, Mauro. Um abração aí. Você está ouvindo a Web Rádio El Shaddai.
Tu és aquele que era, que é. Yes. Tu és aquele que era. Você está ouvindo a Web Rádio El Shaddai. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Você está ouvindo a Web Rádio El Shaddai. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver. Irmãos, voltamos, não deu nem tempo de sentir saudade, porque senão chega um vizinho aí para bater papo, vocês esquecem da gente. O assunto tá bem interessante, eu sei que são muitas perguntas, né, Araceli? Verdade. A Rosimar mandou um comentário bem legal, depois eu vou ler sua perguntinha, Mauro. Fica aí, isso é para você continuar mantendo nossa audiência aí. A internet é um instrumento muito importante na vida de todos nós hoje em dia. No caso dela, ela é professora, dá aula, então, assim, hoje, para você buscar uma inovação, você pega aulas novas, trabalhos, projetos,
projetos lúdicos, você tem um acesso muito mais fácil Com do que certeza. antigamente, né? Temos que nos conscientizar que estamos na era digital e que nossos filhos estarão cada vez mais envolvidos. Por isso, devemos nos achegar a eles para sabermos o que estão vendo, lendo ou assistindo. Esse foi o comentário dela. Ela já tem 3 filhos, assim, todos casados, e tem um filho neto adolescente. Então, além de passar isso na escola, ela passa até mesmo dentro de casa com ele, né? Com o Iago. Agora vamos ao mal. Vivemos num tempo onde impomos limites e o coleguinha da rua, da escola, vive liberalmente. Por exemplo, seu filho tem limite, mas o coleguinha pode fazer o que quiser. Nisso sempre surge a pergunta: por que fulano pode fazer isso e eu não? Pois é, essa é uma pergunta interessante. A gente estava até comentando no intervalo aqui. Olha, os nossos filhos, eles têm que entender uma coisa, principalmente nós que somos cristãos. Ele não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai. Ah, mãe, todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Eu costumo falar para minha filha, eu estou falando da minha experiência. Você não é todo mundo. Você é a Camille, filha da Araceli. E às vezes as pessoas até acham que eu sou muito autoritária, muito enérgica, mas a responsabilidade da Camille é da Araceli. Então eu tenho uma responsabilidade com ela. E não me importa se todo mundo deixa, se todas as mães deixam. E é isso que meu filho tem que compreender, que a responsabilidade da vida dele é minha responsabilidade. Então, as regras são as minhas regras. E nós que somos cristãos, nós não estamos deliberando sobre os nossos filhos assim, inadvertidamente. Não. A gente fala aquilo que a Bíblia fala. A gente impõe regras que a Bíblia impõe. Não é porque eu dormi hoje, vou acordar amanhã. Ah, tá, hoje ninguém come nessa casa. Não. São coisas pautadas na palavra de Deus e nos ensinamentos que nós recebemos. Então, os nossos filhos têm que entender que, enquanto eles estiverem debaixo das nossas asas, né, vamos dizer assim, quem manda somos nós. E é engraçado, desculpa te cortar, Não, à vontade. que o filho aprende com isso. A Mara sempre falou pro Rick que essa frase que você fala pra Camille, mas você não é todo mundo. Aí às vezes eu falo assim, não amor, mas todo mundo vai, e ele não sai. Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Então, ou seja, ele aprendeu que nem tudo que todo mundo faz, ele vai fazer, porque não somos todo mundo. Às vezes a Camille vem só me contar depois de muito tempo a demanda que ela tinha, porque ela nem chegou até a minha demanda, porque ela mesma já sabe a resposta. Às vezes é um convite para sair na quinta-feira de noite. Ela já fala, não, quinta-feira à noite é culto. Eu já sei que minha mãe vai falar não, porque primeiro é o quê? Primeiro é Deus. Primeiro é o culto. Tem a semana inteira. Aí tem que ser na quinta-feira de noite. Então essa demanda nem chega para mim. Ela mesma já sabe qual que vai ser a resposta. Agora, se eu não busco primeiro a Deus, como que meu filho vai buscar? É o que a gente falou no começo. Deuteronômio diz, a palavra tem que estar primeiro em seu coração. Não dá para ensinar uma coisa que eu não faço. Olha, aquilo que eu falo dentro de casa, as palavras da minha filha, elas são as minhas palavras. Ela fala aquilo que eu falo. O pensamento dela são os meus pensamentos. Eu sou um modelo. Ela é o que eu sou. O seu filho, ele está olhando para você. É claro que existem muitas coisas que podem interferir. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, de boa índole, tudo, e acontece alguns problemas, o filho está preso, mas isso são exceções, são poucos. Na maioria das vezes você pode olhar que o seu filho está fazendo aquilo que você faz. Ele está dando importância para as coisas que você dá importância. Araceli, eu falo muito, eu ainda não tenho filho, a Angélica faz até campanha já lá na igreja pra ter, sabe, junta com uma turma Aninha, do Edu e companhia. Mas assim, eu acho
que com todas as dificuldades, que meu pai trabalhava em 30 empregos, ele era tipo assim, o pai do Cris, sabe? Ele ainda tentou criar a gente o melhor possível. Eu acho, não sei se dele, porque minha avó também era bem brava, ou se por ele ser policial, ele criou a gente numa linha bem retinha. E se fosse um pezinho, era na... Aí ele pegou daquela parte, ensina seu filho com a vara, corrige, né? Levou a sério. Nossa, seríssimo. Eu sei como uma vara dói e tal. E com todos os defeitos, porque ninguém é perfeito, como se diz popularmente, eu e minhas irmãs demos o que presta. Graças a Deus. Graças a Deus. Fomos criadas no caminho e a gente era tipo a Camille. Era que... Tô com sono? Dorme na igreja, mas vai. Então, assim, por mais que a gente deu uma andadinha por fora, voltou. E eu falo que se um dia eu tiver um filho, eu quero criar como eu fui criada. Eu apanhei, eu fiquei de castigo, e eu chorava, esperneava, arranhava o chão de casa, que era de tábua. Não adiantava. Com a liberdade que se tem hoje, igual está sendo muito comentado, a internet não é só um monstro. Você pode tirar muitas coisas boas, como o próprio programa, você pode ver pregação, você pode aprender um curso novo. Hoje, quantas pessoas se formaram porque existe a EAD? Educação à distância, com certeza. Quantas pessoas aprendem um curso porque existe o YouTube? Mas você acha que hoje, com tudo que tem, com coleguinha, que talvez os pais são mais liberais, eu ainda consigo trazer os mesmos princípios e esperar que o meu filho tenha pelo menos o mesmo caráter? Eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza que sim. Por quê? O contexto é outro, as formas de fazer isso são outras. Mas o resultado dá para ser o mesmo. Apesar de toda a liberdade que agora nós temos, de todo esse acesso à comunicação, tudo isso, ainda dá para criar filho com caráter e no caminho do Senhor? Dá sim. Mas o que acontece? Eu preciso investir. Eu preciso investir. E o que eu tenho que fazer? Eu não posso cair na bobagem de pensar, é aquilo que a gente estava falando. Eu não posso cair na bobagem de pensar assim, nossa, mas meu pai fez isso, eu não vou fazer diferente, porque isso doeu na época. Não! Deu certo com você? Deu. Por que não pode dar certo pro seu filho? Você não é uma pessoa do bem? Não é uma pessoa que paga suas contas de responsabilidade, madura, sabe, tem consciência do que está fazendo, arca com as consequências daquilo que faz? Por que seu filho não pode ser assim também? Olha, o que acontece? A gente acha que agora a gente ama mais os filhos da gente. Porque agora eu sou amigo do meu filho. Porque agora eu converso com meu filho. Tem um psicólogo que eu gosto muito de ouvir ele fala uma coisa muito certa. Filho não tem que amar pai, não. Filho tem que respeitar. Porque o amor vem do respeito. O Gustavo falou exatamente isso semana passada. Filho não tem que te amar. Você pode ser amigo do seu filho? Claro que você pode. Eu não estou fazendo apologia a ser inimigo de filho, não. De modo algum. Não é isso que eu estou falando, não. Mas filho tem que respeitar. Porque a base de tudo é o respeito. Antigamente, na nossa época... na época do Eduardo, que tinha a palmatória, você não respondia um professor. Eu vi 10 anos atrás, né, no Facebook, o aluno entregando uma maçã para a professora, e em 2008, 2018, eu acho. Em 2018, a criança com uma arma para um professor. Eu tinha medo do meu professor, eu tinha medo do professor falar, eu vou contar para sua mãe. Aí eu vou chamar seu pai aqui na escola. Isso era o terror da criançada, chamar o pai na escola. Que todo mundo sofreu com a frase que eu sofria. Quando seu pai chegar... gente, pra mim eu acho que era melhor morrer do que meu pai chegar. E hoje em dia, essa liberdade que eu acho... Que virou libertinagem. Tá demais. O menino tá fazendo pirraça. Mas não pode bater. Mas não pode chamar atenção. Mas tadinho dele.
Aí você não frustra o seu filho e você cria o quê? Uma pessoa? Não, você cria um monstro. Por quê? Porque a vida real, ela é dura. Quando você sai de casa, isso eu falo no sentido de ser adulto, você saiu de casa, você não acha ninguém que passa a mão na sua cabeça, não. Você não acha mamãe nem papai para te dar um copo d'água, para te dar um copo de café e um copo de leite para pagar sua conta, não. Você está por conta própria e risco. E isso você aprende sendo frustrado dentro de casa. Porque depois, quando você sair de casa, você não sabe resistir a essas coisas. Você fica depressivo, triste, irritado, ansioso. Você não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ninguém falou com você, você não pode, você não vai. Você é o rei, o príncipe, sempre foi. E agora, quando você está na vida real, porque a vida real bate na gente de uma maneira que pai e mãe não pode proteger. E é todo dia. Todo dia. Você está no serviço passando mal, você acha que o seu patrão vai falar com você assim? Tadinho, vai pra casa. Vai pra casa tomar um remedinho e deitar. Mamãe fala isso com a gente. Papai fala isso com a gente. O seu patrão vai falar com você? O seu patrão, ele vai te falar. Se você não quiser, tem uma fila aí querendo entrar. Infelizmente. Mesmo que ele seja seu parente. Pode ser da seu irmão. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação à internet. Houve-se muita polêmica naquele caso de Suzano, que o rapaz foi caracterizado com um jogo como chama o jogo? Free Fire. E aí, uns disseram que tinha que bloquear, impedir o jogo, porque aquilo ali mexeu com a cabeça e ele quis fazer igual. Outros falam que cresceram jogando Super Mario e Mortal Kombat, não saiu matando ninguém. Você acha que isso influencia? Depende da criação? Não tem nada a ver? Qual que é a influência do que se vê na internet para uma criança a levá-la ou não a ter uma atitude como essa? Olha, se eu falar que não tem influência nenhuma, eu vou estar mentindo. Até pra gente, até pro adulto tem influência. É, porque é isso que eu ia falar. Porque não é só esse joguinho, não. Tudo que você vê e ouve influencia você. O nosso meio nos influencia e nós influenciamos o meio. Então, seja um joguinho de violência, seja uma pregação, seja uma novela, seja um filme, em menor ou maior escala, ele nos influencia. O que acontece? Acontece que... Quantos filhos de crente você acha que não joga esse jogo? Que eu não sei nem o nome, como que é o nome? Free Fire. Você acha que é só quem não é crente que joga esse jogo? Não. Claro que não. Pode perguntar no culto amanhã quantos filhos aí, adolescentes aí, ó, joga o Free Fire. Bruno, você joga o Free Fire? Isso quer dizer que a pessoa vai jogar esse jogo hoje e vai sair assassinando a pessoa, outra pessoa amanhã se ela arrumar uma arma? Não. Mas o que acontece? A nossa tolerância à violência, ela vai diminuindo. Hoje eu acho um horror. Nossa, que absurdo, matou 10, 20. Gente, onde que esse menino estava com a cabeça? Amanhã eu já não acho tão absurdo assim. Amanhã eu já começo a olhar e pensar assim, aconteceu, né? Depois de amanhã... Aí eu já não tô nem ouvindo mais. Isso já não tá me afetando mais, você entendeu? A exposição à violência não te torna violento. Porque você vê roubo, você vê outros tipos de coisa em filmes. Você vai roubar porque você viu o roubo? Não. Mas a nossa tolerância, ela muda em relação a essas coisas. E isso não adianta a gente falar que não. Por quê? Porque se uma pregação, ela muda a minha vida, uma coisa ruim também tem o poder de mudar. Se eu escuto uma música, ela age em mim de uma maneira, uma música evangélica, falando de Deus, a outra música também ela age em mim, só que de uma outra maneira. É por isso que nós temos que evitar o quê? Que a criança fique 3, 4, 5, 6 horas só naquele jogo, só nesse tipo de jogo. A criança, o adolescente, ele não faz mais nada, ele vive por conta daquele jogo. E é isso que acontece na maioria dos lares. O menino tá tão viciado que o dedo dele vai sozinho na manete de videogame. Ele não precisa nem olhar, nós já sabemos onde que é, já fica automático.
Ele vê violência de 24 horas, um terço das 24 horas ele está vendo violência. Fala comigo, o que ele vai pensar? Em amor e paz? É isso que ele vai pensar? Em compaixão? Não. Acrescente-se a isso outras variáveis. Que variáveis? Vou no culto, fulano. Não vou não, hoje não vou não. Vou numa reunião com os amigos e tal. Não vou não, vou ficar em casa. Vamos jogar uma bolinha ali, ó. Vão numa sauna, vão sair, tomar uma... Não, vou não. O que isso pode gerar? Coisa boa? Não. Claro que não. E tem a outra parte, que é sua, o biológico. Cada um é de uma maneira diferente. Às vezes o que me afeta e que me deixa desestabilizado é uma coisa, você é outra coisa. Você entendeu? Talvez eu possa ficar vendo aqui o dia inteiro a pessoa, um filme de guerra. Vamos colocar um filme de guerra que mata pessoas? É um filme. Talvez isso não influencie em nada na minha vida, mas se você vai assistir, você não aguenta ficar 10 minutos. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A gente estava falando sobre influência, assim, dos vídeos, né? Aí a gente estava conversando, assim, que as mães deixam os filhos de frente ao computador, ou tablet, que seja, os vídeos. Mas o que eu vejo, assim, não tem como você ficar 24 horas ou privar seu filho de estar manuseando um computador ou um tablet. O que você vê a respeito disso? Qual a solução seria, então? Porque eu acho assim que a criança tem que ser alertada sobre isso. Você concorda comigo? Conscientizada, com certeza. Você tem que conversar com ela, você tem que explicar os riscos que ela tá passando ali, isso quando for adolescente. Porque quando a criança é muito pequena, você tem que usar uma outra maneira para falar com ela. Por quê? Porque você precisa desse auxílio que é a internet? Precisa, muitas vezes. Às vezes você está ali, precisa que ele assista um vídeo até você resolver uma coisa e tal. Você precisa disso. É bom. Até certo ponto é bom. É o que a gente estava falando antes do intervalo. Tem benefícios? Tem. A criança tem que saber mexer nas tecnologias? Tem. Ela tem que saber mexer. Por quê? Porque isso ajuda na criatividade dela, no desenvolvimento cognitivo. Isso é bom? Traz aprendizagem? Traz. Tem muitos professores que usam joguinhos para ensinar matérias de escola. Isso é importante? É o que eu comecei a falar antes. Então, onde mora o problema? O problema mora naquela palavra que é essencial: equilíbrio. E tudo que nós fazemos hoje, nós temos que ter equilíbrio. Porque tudo demais atrapalha. Tudo em excesso faz mal. Até a água que nós necessitamos para viver, se você tomar demais, você morre. Porque é aquele negócio, a coceirinha, ela é boa, não é? Ela é boa, dá uma sensação boa de prazer quando você começa. Se você coça demais, o que acontece? Ferida. Você se machuca. A internet é boa? Nós não estamos aqui falando contra a internet de maneira nenhuma. Você tem maneiras de utilizá-la com equilíbrio, com consciência. Tem, e ela é boa? Quantos amigos você não faz pela internet? Conversa com eles. Você aprende coisas novas. Faculdade pela internet, são coisas que estão nos ajudando. Olha, se você vai entrar no mercado de trabalho hoje, se você não souber mexer no computador, você não tem chance nenhuma. E isso são coisas assim básicas. Até no mercado de trabalho. Então, tem benefícios? Claro que tem. Então, onde que mora o problema? Limites. Nós temos que colocar limites para os nossos filhos. O que pode, o que não pode. Isso quando a criança é pequena, não adianta você explicar muito assim, porque às vezes ela nem vai entender. Mas você, no modo, nas palavras dela, do jeito que ela entende, você tem que explicar para ela que isso não é de Deus, que isso não faz bem para ela, que Papai do Céu não gosta. Agora, quando é um adolescente, você tem que falar para ele: olha, infelizmente, o que você vai encontrar na internet? Porque ela é aberta. Você acessa ali, você abre ali no Google, tudo que você colocar ali vai abrir.
Infelizmente vai. Por quê? Porque na internet você pode falar, você tem 10 anos, você pode falar que tem 18. Quem vai provar que você não tem? Não adianta essa classificação para 18 anos, não. Por quê? Porque você tem 10, você consegue. Para fazer Facebook, não é só acima de 18? Quantas pessoas com menos de 18 que tem? Não é fácil burlar? Se é fácil burlar para fazer uma rede social, é fácil burlar para olhar outra coisa. É fácil a gente ficar em cima de adolescente? Nós que somos mães e pais, é fácil? Não. Pelo contrário, desgastante. Muito desgastante. Toma tempo, toma sua paciência, toma vigor. Mas, infelizmente, é a solução. É você colocar limite, é você ficar em cima. Não dá sossego para o seu filho. Intimidade, quando você tiver sua casa. Aqui não existe intimidade, não. O computador fica lá dentro do meu quarto com a porta fechada. Porta fechada dentro da minha casa é só a minha, se eu quiser. É assim. Ah, não, mãe, eu tranquei o seu quarto. Não, o quarto é meu, a casa é minha. Eu tô te emprestando o quarto por uns tempos. Mas quem que é dono do quarto? O computador. Aí o que acontece? Pais separados. Tô falando de experiência. Pais separados. Mas foi o meu pai que me deu o telefone. Ainda bem que a minha nem fala isso. Porque já conhece a mãe? Já conhece. Mas foi meu pai que me deu o telefone. Gente, pega ele e quebra. Quebra todinho. Quem manda Eu só queria te contar, Araceli, tem gente aprendendo aí, tem gente que o outro tá quase Nós temos aqui, gente, assim, só para vocês entenderem, uma mãe de adolescente e um adolescente presente, são cada olhares que eu tô até arredando assim para não atrapalhar. Mas o Bruno, né, Paula, é uma benção. Tem os probleminhas da adolescência, que é da idade, mas é uma benção. Não vamos falar mal dele, não. E isso não quer dizer que eu sou extremista, isso não quer dizer que eu não amo meus filhos, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa má. Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos, depois que o problema já não tiver mais solução, não adianta você fazer mais nada. O seu tempo de fazer é agora, é o hoje. Amanhã você não pode fazer mais nada. Então é melhor ele ficar chateado hoje, dormir achando que você não vale nada, que você é a chata, que você não presta, mas daqui a 10 anos ele vai olhar para trás e falar assim, graças a Deus pela mãe que eu tive. A minha mãe era professora. A minha mãe era um general. A rédea na minha casa era curta. Curta mesmo. Não tinha esse negócio. Eu olhava para ela, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Se o clima estava bom, se eu ia apanhar, se não ia, o que estava acontecendo. Educação mesmo. E hoje eu vejo que muitas vezes ela passou dos limites? Passou. Mas ela fez isso porque ela não me amava? Não. Pelo contrário, ela fez justamente porque ela me amava e porque ela sabia que quando eu fosse adulta, eu ia precisar desses limites para a minha vida. Por quê? Porque eu tenho que aprender a como me comportar no meu trabalho, eu tenho que aprender a viver em sociedade, porque as pessoas não vão ser boazinhas para mim a vida inteira. Eu não vou encontrar só pessoas boazinhas, pelo contrário, eu vou encontrar pessoas que querem me sacanear, eu vou encontrar pessoas que querem puxar o meu tapete, eu vou encontrar pessoas que não vão ser meus amigos e eu tenho que saber lidar com isso. E essa responsabilidade, ela é minha como pai. E se eu estou omitindo de exercer essa autoridade e essa responsabilidade na vida dos meus filhos, eu estou pecando. Porque Deus disse, ensina no caminho, faz, tá levantando, fala, tá deitado, fala, tá sentado, fala. Deus já nos mostrou o que precisa ser feito. Então não precisa perguntar para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Não, já falei o que tem que ser feito. Eu já mostrei como é que faz. Se muitas vezes nós não estamos fazendo, onde está o erro? Nosso erro. Pensando sobre esse assunto aqui, eu estava lembrando, lá na igreja, de vez em quando aparece lá na frente assim, ó, desligue o celular.
Jesus fala agora através do WhatsApp? Jesus manda mensagem pelo Facebook? Para que eu uso o celular na igreja? Isso devia ser... A multimídia, por favor. Não, é isso que eu ia falar. A gente está trabalhando no ministério. Gente. É isso que eu ia falar. O pastor às vezes está com celular. Eu não estou querendo dizer que você não pode levar celular para a igreja, não. Eu quero saber, eu quero entender por que eu responder uma mensagem de um amigo meu, de uma conversa frívola, é mais importante do que ouvir o Deus Todo-Poderoso estar falando ali na frente. Com certeza. Isso não quer dizer que eu estou esperando uma ligação porque o meu pai está internado, eu preciso saber notícias. Gente, é claro. Você trabalha situações e situações. Agora, você precisar alertar os crentes que eles precisam desligar o celular porque está dentro da igreja. Por quê? Porque a exposição da palavra está sendo menos atraente do que as publicações do meu amigo no Facebook. Porque a exposição da palavra de Deus está sendo menos atraente do que as últimas novidades que o meu colega está me contando no WhatsApp. E isso é o que eu falei sobre modelo. Quem está fazendo isso? É só adolescente? Pegando a sua pergunta de modelo, né? A Mara perguntou aqui. O que você acha sobre o tempo que os pais ficam na internet? Será que, tipo assim, o pai, ele fica muito tempo na internet, na hora que ele vai chamar a atenção do filho, porque o filho está demais, qual que é o exemplo que ele está dando? O que isso vai interferir? É Deuteronômio 6. Essas palavras elas têm que estar primeiro no seu coração. Não adianta nada você tentar ensinar se as palavras de Deus não estiverem no seu coração. Você é o modelo. O seu filho faz aquilo que você faz. Se você mexe no celular dentro da igreja, o seu filho vai mexer. Se você não está sentado ali para almoçar e não sabe se você mexe com a colher, se você mexe no celular, o seu filho vai fazer a mesma coisa. E aí o pai tem a mania de ele ensina errado por ele ser o espelho, então o filho reflete o que o pai faz, mas na hora de corrigir, aí, principalmente na adolescência, mas o senhor, a senhora, você faz, por que eu não posso fazer? Aprendizagem é modelo, você não ensina apenas falando, e falar é uma coisa que fica pouco na sua cabeça, aquilo que a pessoa falou, você lembra mais daquilo que ela fez. Aprendizado é fazer para o outro ver. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina o seu filho no caminho. Olha como que Deus fala de todas as coisas. Até coisa que a gente acha que não tem na Bíblia, tem na Bíblia. Como que eu ensino meu filho a utilizar o celular com sabedoria? Eu utilizando o celular com sabedoria. Como que eu ensino meu filho que ele não pode ficar agarrado no celular 24 horas? Quando eu não fico agarrado no celular 24 horas. Como que eu ensino meu filho a ter sabedoria? O que ele pode mexer, o que ele não pode mexer? O que você vê e o que você mexe no celular? Porque filho, não, se tem uma coisa que é inteligente, é menino, gente. Adolescente e criança são inteligentes. Principalmente se for para ir contra os pais, nossa, né? Aí vira o FBI. Eles sabem exatamente tudo. Então você é o espelho. Você é o espelho. Eles sabem exatamente o limite e a regra. Sabe por que às vezes eles teimam, se rebelam? Para ver se você vai fraquejar e vai colocar a cerca um pouco mais longe. É para isso que eles fazem isso. Eles já sabem que a cerca ela está nesse determinado lugar. Eles vão se rebelar, vão tentar, vão ficar insistindo para quê? Quem sabe minha mãe pega a cerca e coloca 10 metros para frente. Abre uma exceção. Abre uma exceção. Isso cabe a você? Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz assim: seja o seu falar sim, sim e não, não. E o que passar disso é o quê? Procedência do maligno. Você tem que ser assertivo. Você falou não, é não. Aí daqui 10 minutos seu filho vai lá, fala 10 minutos na sua cabeça, te chateando.
você fica sem paciência. Então pode ir. Não tem nada de gente, então pode ir, não. É não, é não. Aí É ele não vai aprender agora. que é só falar que... E você vai falar assim. É não agora, é não daqui a 10 minutos, é não daqui 1 hora, é não amanhã. Não é não. Eu não sei. Ô, Bruno, me responde. Você vai me falar se hoje em dia ainda é assim. A gente queria sair, dormir na casa do coleguinha, sabia que a mãe não ia deixar. Não, você pede pra minha mãe, que aí a minha mãe vai deixar. Acontece isso até hoje. Pede pra minha mãe que ela deixa. Se você... ela não vai deixar. Mas se você pedir, ela deixa. Manda isso, exatamente. Manda sua mãe ligar pra mim. E a mãe às vezes até liga. Que Até aí, liga. Dá uma confiança. Não, porque às vezes você fica até sem graça de eu vou ser bem sincera, eu não tenho disso de ficar sem graça de falar, não. É porque às vezes a pessoa até acha que eu sou muito assim. Rígida. Chata. Não é rígida, não, é chata mesmo. Eu não tenho problema de achar que eu sou chata, não. Eu sou mesmo, eu sei que eu sou. Gente, sinônimo de mãe é chato. E de pai também. Eu lembro na minha adolescência, gente, a gente acha os pais da gente super chatos. Estraga prazeres. Gente, estraga prazeres. Mãe e pai tem que ser estraga prazer. Porque se você permitir que seu filho faça tudo o que ele quer, o que ele vai aprender sobre limite, Sinto sobre que responsabilidade? A partir de hoje, ali na casa do Bruno, as coisas vão andar um pouco diferentes, sabe? Já anda assim na linha. Eu acho que ainda vai sair assim um pouquinho diferente. O bicho vai pegar Voltando aqui um pouco aqui a respeito dos vídeos e o uso da internet, minha filha ela fica vendo vídeo do celular, principalmente vídeos sobre aquela boneca LOL. a LOL. Ela fica vendo vídeo direto da LOL e tal. Aí, entre o intervalo desses vídeos, sempre tem propagandas. Uhum. Aí eu tava até notando isso. E assim, geralmente ela sempre passa a propaganda, pula a propaganda. Aí teve um dia que eu sempre coloco ela mais perto da gente, a gente ouve o que ela tá vendo, né? Pra gente escutar. Pra saber o que é, pra verificar. Uhum. Aí eu vi que, assim, passou algumas propagandas, já foi lá, pulou as propagandas rapidinho. Mas aí teve uma música mais atrativa e ela ficou ouvindo aquela música. Eu falei assim, filha, que música é essa? Tá falando de Deus? Ela, não, papai, é propaganda aqui. Eu falei assim, não, você sabe que o papai não gosta que louvor tem que ser só de Deus. Aí ela já pula o louvor. Mas assim, eu vi assim que uma visão diferente, uma coisa diferente, tipo essa música lá, ela já chamou a atenção. E nisso corre o risco de desenvolver, tipo assim, atrativos para outras coisas, não é, realmente? Então, quer dizer, às vezes os clientes falam, ela aparece entre os vídeos lá e fala alguma coisa lá, essa boneca mono lá, estimula a criança. E realmente dá pra ver nesse sentido assim, né? Geralmente, nesses vídeos de desenho, de crianças, educativos, essas coisas assim, entre um intervalo e outro, porque quem gerencia esses canais são pessoas inteligentes, não são pessoas bobas. Com certeza. O que elas fazem? Elas aproveitam dessa posição de vulnerabilidade das crianças, que não têm discernimento para entender essas coisas, e usam esses momentos para colocar o quê? Para colocar brinquedo, para colocar, induzir essas crianças a consumir certo tipo de coisa, um brinquedo novo, uma boneca nova, um joguinho novo. O que acontece? A criança tá vendo aquilo ali e aí eles, de uma forma disfarçada, velada, que é claro que eles não falam para a criança assim, você tem que comprar esse brinquedo. Não, eles colocam uma criança bem vestida, alegre, sorrindo, mexendo com aquela boneca, super feliz e falando que boneca maravilhosa, ela come sozinha, ela fala sozinha. O seu filho, quando ele está assistindo aquilo ali, ele está numa situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele é criança, ele está em desenvolvimento, ele não tem poder de discernimento. O que ele pensa? Que boneca maravilhosa! Eu também quero ter essa boneca. Você também pode ter essa boneca. A boneca, às vezes, custa R$500, porque tem uma tal de uma boneca que eu não sei falar nem o nome dela, que não sei se é Baby Lee. Baby Alive. Isso! Essa boneca aí custa quase um olho seu. Não, agora inventaram também a tal da Aloha, uma boneca desse tamanhozinho aqui, a verdadeira mesmo é quase R$200. E pequenininha. Pequenininha. Aí eu comprei a
uma Paraguai. falsa. Aham. Comprei uma falsa. Uma réplica. Uma réplica. Aham. Aí ela já descobriu, na escolinha ela já descobriu que a dela é falsa. Papai, essa lominha aqui é falsa. Pois é. Aí as outras amiguinhas Já contaram pra ela. Existe a LOL verdadeira. Essa é falsa. E como que as amiguinhas sabem isso? Por que você não acha que no vídeo fala, não? O que a verdadeira Aí eu te tem? pergunto, igual, o Edu comprou na tentativa de agradar e você falou dessa Vulnerabilidade. e o consumismo, né? O que o pai faz? Não compra, mesmo que seja réplica, e aí no meio da escola ela não é todo mundo, mas ela é a única que talvez é excluída daquela turminha porque ela não tem? Ou compra, mas você é igual todo mundo, você tem que ter? O que é feito? Olha, eu acho que a gente tem que ser sincero com os filhos da gente, porque eles não são bobos. A minha eu sou A gente tem que sincero com ela. ser sincero. Olha, Ela já vira pra mim e fala assim, papai, isso é caro? Eu posso comprar? Não, mas no caso, No caso eu da- não tô por perguntando exemplo- de valores, porque você comprou, aqui é mais baratinha, 5, 10 reais é acessível. talvez vamos pra um pai, Mas colocar eu tô falando assim, a questão de realmente comprar ou hipoteticamente. não comprar. Aparece uma boneca ali. Você não tem condições de comprar aquela boneca. Você realmente não tem condições. Não é aniversário dela. Não é uma data que você presenteia sua filha, nem nada. Você não tem condições. Minha filha, no momento, papai e mamãe não têm condições de comprar essa boneca. Talvez numa outra oportunidade, quem sabe, se a gente puder, seja sincero. Aí você comprou a réplica. Talvez dá pra você comprar a réplica, tá chegando o aniversário dela. Olha, minha filha, tô comprando pra você essa aqui. Não é original, mas é igualzinho ela. Olha aqui pra você ver. Faz as mesmas coisas, é do mesmo jeito. Quando ensina pro seu filho a ele falar lá na escola quando a amiguinha vir, porque olha, esse tipo de crítica, esse tipo de dedo apontado, isso vai acontecer quando o seu filho é pequeno, vai acontecer quando ele for adolescente, vai acontecer quando ele for maior. Quando ele comprar um Palio e não comprar o Corolla, ele vai chegar lá no serviço e vai ter um chato lá, funcionário também, vai falar com ele assim, mas você comprou um Palio? Nossa, mas eu tenho um Corolla. Então isso vai acontecer de maneira diferente? Mas vai acontecer. Não, mas você comprou foi essa casa aí? Não, mas essa casa é ruim, né? Mas você mora nesse bairro? Mas esse bairro é longe demais do centro. Isso, de maneiras diferentes, a pessoa vai ter que lidar com isso para a vida inteira. Então já aprende a lidar desde cedo. Eu tenho essa aqui, foi a que meu pai e minha mãe conseguiu comprar e teve condições de comprar. E ela faz a mesma coisa que a sua. Então não há problema se o pai tiver condições em comprar. Desde que você não tire, né, do dinheiro que você vai fazer a compra, do dinheiro que você vai pagar a conta de luz, do dinheiro que é necessário dentro de casa, você vai fazer aquela relação de custo-benefício. Eu tenho mesmo condições de comprar? É necessário? Ela por exemplo, gente, a gente ama os nossos filhos, a gente quer para eles, numa medida, tudo aquilo que você não pode ter. Não é assim? Mas às vezes aquilo vai ser prejudicial? Vai. Mas não vai ser prejudicial? Não. Então às vezes eu acho que não tem, entendeu? Não tem problema. Se você pôde comprar, se era um momento bom, se não pesou no orçamento, se você conseguiu dar aquele presente, tudo bem. Agora, às vezes o que acontece? A pessoa vai lá, o celular do ano, você tem que dividir ele em 12 vezes, vai ficar o ano inteiro pagando para dar pro seu filho. Você acha que isso é certo? Essas 12 prestações que você vai pagar vai interferir no dinheiro que você gasta todo mês dentro da sua casa, que você poderia estar comprando outra coisa necessária, e você comprou um celular? Eu fui perguntando para que o menino precisa de celular. Vai ligar para quem? Só se for para você. Para quem uma criança de 8 anos vai ligar? Eu pergunto. Para onde? Para quem uma criança de 8 anos vai ligar? Meu pai é separado, minha mãe mora em outra casa e quer conversar comigo. Tá. Quem mais você vai ligar? O que você vai fazer com o celular? E hoje é um grande perigo, né? Principalmente com o WhatsApp, você deixar um celular na mão de uma criança de 8 anos, que seja, para ela ter acesso ao WhatsApp, ter acesso ao Facebook, é um grande perigo que
uma arma que tá colocando a mão na criança. Porque ela tem 8 anos, mas ela pode falar que tem 18. Ah, mas meu filho é inocente, tadinho do meu filho, ele não sabe fazer isso. Não sabe? Você que não sabe, é eu que não sei fazer isso. Nós é que somos bobos em relação a isso, tá? Porque menino sabe exatamente fazer isso, eles sabem fazer muito mais. Eles são inteligentíssimos. Eles sabem como entrar, como sair, como navegar lá anonimamente. Por isso você tem que estar com o ouvido bem aberto, o olho bem aberto, todos os sentidos aguçados, até aqueles que não existem. Se tiver um sexto, sétimo, oitavo, nono, você aguça eles também. Porque você acha que a menina é bobo? Que não sabe apagar histórico? Claro que sabe. A filha de uma amiga minha, ela tinha na época uns 4 anos, ela ainda não sabia ler e escrever, ela tinha os DVDs. Ela aprendeu onde ia lá no Google e copiava, olhava a letrinha lá da Barbie, por exemplo, olhava no teclado, procurava, escrevia Barbie, selecionava e aprendeu sozinha, ninguém nunca ensinou, ninguém nunca fez. Só tinha 4, imagina com 8, 10, 12. Em relação àquela pergunta que você falou, se eu posso dar para o meu filho, eu acho que a gente tem que olhar, sabe o quê? O propósito. O que é isso? Se o seu filho vem para você e fala assim, mãe, eu quero esse boné de R$100 porque todo mundo na escola tem. Eu posso ter os R$100 sobrando. Eu não compro esse boné. Porque qual que é o propósito que ele quer o boné? Ele quer para usar? Não. Ele quer porque todo mundo na escola tem. Você entendeu a diferença? Às vezes seu filho quer um boné porque ele gosta de boné, porque ele usa boné realmente, porque ele está precisando de um boné realmente. Entendeu? Porque o dele já está velho, porque o dele já está usado. Aí ele quer um boné por isso. Então, se você puder dar, dê. Você não pode dar o de 100, dá o de 50, dá o de 20. Explica por quê. Quando ele for maior, ele vai entender isso também, porque ele vai fazer isso com os filhos dele, ele vai saber que ele não teve condições. Mas você aceitar essa imposição de que eu tenho que ter esse tênis, porque na minha escola todos os meus coleguinhas usam esse tênis, aí não. Olha o propósito dele. Ele não quer o tênis porque ele precisa do tênis. Ele quer o tênis porque ele quer mostrar para todo mundo que ele tem aquele tênis. E a vida não é assim. Ah, mãe, mas vão me excluir, vão me rejeitar porque eu não tenho. Nós fomos rejeitados nessa idade? Eu lembro muito bem que aqueles tênis horrorosos da nossa época, esse Conga, que trem horroroso. Meu pai falou, nunca vi esse tênis. Eu já vi. E aí você via o coleguinho com o All-Star, que era febre da época. Tinha esse Conga, cano um pouquinho maior assim, que eu nem sei como é que fala. A gente perguntava pro pai da gente por que ele não comprou All-Star? Você tá doido? Pra perguntar isso pro pai? Você usava e pronto. Porque quando eu respeito os meus pais, eu sei que eles estão fazendo o melhor. E se eu não tenho, é porque eles realmente não tiveram condições de me dar. Você entendeu a diferença? Quando eu respeito e sei com quem eu estou lidando, eu conheço os meus pais, eu sei que aquilo que eu tenho é realmente aquilo que eles podem me oferecer. Porque se eles pudessem, eles fariam mais. Eu acho que em tudo você falou bastante de falar e explicar. Então você volta muito no diálogo. Você acha que hoje em dia, com todas as influências, as famílias, os pais e filhos, têm diálogo? Ou está faltando? E qual que eu percebo, pelo que você falou, de sempre explicar, de sempre conversar, que é muito importante. Afeta a família que não tem diálogo, até mesmo no respeito? Com certeza, se você não conversa, como é que você conhece a outra pessoa? Conversando. É a linguagem que nos une. É na linguagem que a gente se constrói, que a gente tem trocas. Porque tem pai que acha que não tem que conversar com o filho. É mandar, é sim, não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquela diferença. Você tem que conversar com seu filho, você tem que explicar para ele, você tem que mostrar para ele. Eu falei no começo, você tem que mostrar para ele o princípio, antes do princípio ser quebrado, porque ele tem que saber que existe aquele princípio. Olha, meu filho, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. E se porventura ele quebrar aquele princípio lá na frente, ele já vai ter sido alertado por você. É esse diálogo, esse tipo de conversa que eu estou falando. Agora, quando a gente fala em diálogo e conversa com os filhos, o que os pais ouvem que eles têm que fazer? Eles ouvem que você tem que abrir
uma banca de dissertação com seu filho. O que é isso? Você fala aqui, seu filho argumenta de lá. Aí você faz uma réplica aqui e o seu filho faz uma réplica de lá. E aí vai para cá. Não é isso, não. Não é esse tipo de diálogo. Isso não é um diálogo. Ué, e cadê a hierarquia? Você tá, é mesmo nível? Não. Diálogo, conversa, é você explicar, é você mostrar, é você ensinar, é você falar para ele como é que é. Você vai ouvir seu filho? Vai, claro que a gente tem que ouvir. Por quê? Às vezes ele tem um lado da história que precisa te contar. Ele tem um lado da história que você não está vendo. Alguma coisa que aconteceu na escola. O que um outro amiguinho fez com ele. Agora, você não pode deixar o quê? Misturar as posições. Você é pai e ele é filho. Você pode ser amigo dele, você pode ouvir o seu filho, você pode conversar com ele sobre outros assuntos, isso não tem problema. Mas você nunca esquecendo que você é o pai e ele é o filho. Num determinado momento, a sua palavra tem que ser a última. E depois disso é ponto final. Entendeu? Voltando a falar aqui do celular, desculpa, Edu. A Mara mandou. Na escola, nos deparamos com pais que não aceitam que o filho tem dificuldade de aprendizagem porque ele consegue mexer no celular. Ah, você mexe no celular, então você tem que aprender, tem que fazer e acontecer. Mas as habilidades são diferentes. Às vezes você tem habilidade com tecnologia e a sua habilidade com a matemática é nenhuma. E são coisas diferentes. São coisas diferentes. Não é porque meu filho sabe mexer no computador, ele revira ele todinho, faz o que quer, que ele vai se dar bem em história. São coisas diferentes. Você tem que aproveitar essa disposição que ele tem, essa inteligência que ele tem para a tecnologia? Tem. Mas ele tem que agarrar lá na matemática, na história, porque ele tem dificuldade com isso? Tem. Ao invés de brigar e não aceitar, já que muda tem a facilidade com o celular, então tem muitos joguinhos lúdicos, tem muito jogo que ali vai ajudar a criança. Gente, usa a internet ao seu favor. No próprio YouTube tem aulas de história, porque existem professores e professores. Às vezes você ouve uma pessoa por 2, 3 horas e a mesma coisa de ter passado 10 minutos. Você escuta nananana. E você acha maravilhoso. E às vezes você ouve a outra pessoa 15 minutos, é como se ela estivesse falando 10 horas na sua cabeça. Você não aguenta. Tantos professores bons que usam outros tipos de meio para ensinar. Ele não gosta de internet? Usa a internet então para isso. Procura lá um vídeo no YouTube de um professor de história legal, aquelas pessoas que sabem transmitir de uma maneira assim criativa, para ele ouvir, que chame a atenção dele, que ele consiga entender. Mas aí eu acho que é o problema. Eu acho que meu filho é inteligente demais. Ele é muito inteligente. A professora está falando que ele tem dificuldade porque a professora está marcando ele. A professora não sabe de nada. Entendeu? Antigamente existia isso? Não. A professora falou, nossa. Era uma autoridade, né? Ela tá sabendo o que ela tá falando. Ela tá na sala com o menino 4, 5 horas. Às vezes era até marcação. Mas você sofria. Falou, tá falado. Tá falado. E é isso também que a gente fala sobre a influência, né? Os próprios pais influenciam a criança a não obedecer o professor. Que chega em casa, a criança reclama, a professora me xinga, mas se a professora não sabe de nada, eu vou lá bater nela, eu vou fazer, Vou lá conversar com ela, vou ver o que ela tá querendo. E aí, eu tiro toda a autoridade daquela professora. Você acha que esse aluno vai ouvir alguma coisa que essa professora fala depois? Não, eu falo pra minha mãe, ela vem aqui e resolve. E assim funciona. Gente, então vamos encerrar o programa, já está em cima do nosso horário já. Araceli, muito obrigado por mais uma vez aceitar aqui. A Araceli que já está com os outros toda semana aqui com a gente aqui. Te convido já para trazer uma outra palavra para a gente aí, um outro tema para nós aqui, para estar conosco. Fala alguma coisa, Carol? Queria agradecer aos que participaram com a gente. O Edu vai colocar uma musiquinha que a gente tem que fazer o sorteio, né? Sim, com certeza. Dos nossos participantes. Já estava esquecendo já. Tá vendo? Ô, gente, tadinho, o Edu, ele viveu na época do quixote da palmatória. Então, assim, agora hoje ele já tá cansado, né?
são muitas mulheres aqui falando, eles não aguentam muito. Então, gente, uma música aí, 1 minutinho, a Paula vai fazer o sorteio pra gente. Será que a Mara vai ganhar? Será que a Mara não vai ganhar? Eu acho que hoje ela merece, ela participou horrores, hein? Carol já fez escambalacho aqui já, hein? Gente, não sou eu que tô fazendo sorteio, já passei pra Paulinha ali, não está nas minhas mãos. Uma música e a gente volta em 1 segundo.